Nessa aula, vamos instalar nossa primeira máquina virtual, que será o Windows 7. O Windows 7 será um dos sistemas que vamos utilizar para quebrar senhas, né? Então, vamos instalar ele. Bom, primeiro temos que baixar a ISO do nosso Windows 7, né? Vocês podem ir no site da Microsoft e baixar diretamente por lá, ou vocês podem acessar o link que eu vou tentar disponibilizar aqui na descrição dessa aula para vocês baixarem o Windows 7. Bom, depois de ter baixado a ISO do Windows 7, né, vamos vir aqui e clicar em novo, né, para criar uma nova máquina virtual. E vamos criar dessa seguinte maneira aqui. O nome, deixa eu colocar aqui Windows 7. O tipo de máquina vai ser Microsoft Windows. E o Windows eu vou colocar aqui Windows 7 64 bits. E aqui a pasta que eu vou armazenar é onde eu vou armazenar os arquivos relacionados àquela máquina virtual que eu estou criando. Nesse caso aqui, Windows 7. Eu não vou usar por padrão esse, porque eu tenho pouco espaço disponível no disco. Eu vou utilizar meu disco D, onde eu tenho mais espaço. E vou ver aqui em VM do curso, né? Foi a pasta que eu criei especialmente para isso. Selecionar, clicar em próximo. Aqui é a quantidade de memória RAM que eu quero para minha máquina. Bom, pessoal, bem aqui vocês têm que ter muita atenção, porque esse número aqui pode variar. No meu caso, eu posso simplesmente colocar 2 GB de RAM sem ter algum problema, porque ele vai utilizar esses 2 GB de RAM para emular essa máquina virtual. Se você tiver 4 GB de RAM e colocar aqui 2048 megabytes, que quer dizer 2 GB de RAM, você vai ter problema no seu processamento. Sua máquina vai perder o rendimento. Tá, mas como é que eu sei quantos GB de RAM vem na minha máquina? Bom, é simples, né? Podemos abrir aqui o gerenciador de tarefas, vir aqui em desempenho e aqui em memória conseguimos ver o total de memória RAM que eu tenho, né? No meu caso aqui eu tenho 8 GB, como eu disse, não tem problema eu utilizar 2 GB de memória RAM. Se no caso de vocês for 6, então é mais aconselhável que deixe aqui 1 GB de memória RAM, 1 GB e meio, para rodar bacana aí a máquina virtual e ao mesmo tempo o seu computador sem ter nenhum tipo de queda de rendimento, de problema. No meu caso vou deixar 2048, que é 2 GB, clicar em próximo, aqui não precisa mexer, vamos clicar em criar, aqui também deixar por padrão essa opção, clicar em próximo, e aqui vamos colocar a quantidade de giga que queremos para a nossa máquina virtual. Bom, lembrando que eu tenho que ter mais ou menos aqui esses 32 GB livre, né? Bom, não necessariamente ele irá utilizar 32 GB, mas ele irá disponibilizar uma memória virtual de 32 GB do seu disco para a máquina virtual. Então é bom ter esses mais de 32 livre, né? Não quer dizer que irá utilizar 32, mas quer dizer que ele vai reservar 32. Ou seja, então eu tenho que ter mais de 32 GB disponível. Por isso que eu selecionei lá meu disco D. Meu disco D eu tenho, se eu vir aqui, ó, este computador, meu disco C eu tenho apenas 20 GB livre, meu disco D eu tenho 136. Então, muita atenção nessa hora aí também, na hora de criar a máquina virtual. Bom, vamos lá, eu vou deixar por padrão 32, também não tem necessidade de eu colocar mais gigas, né? E vou clicar em criar. Ok, eu já criei a máquina virtual, só que ainda falta instalar o meu Windows 7, ainda não está instalado, está apenas criada a máquina virtual. Então, vamos clicar aqui em iniciar, a máquina vai iniciar. Aqui ele já pede para selecionar o que? Para selecionar o disco rígido, que seria a minha ISO. Então vamos vir aqui nessa pastinha, clicar com o botão esquerdo, né, para selecionar. Eu vou lá onde está a minha ISO, que está no disco C. Aqui minhas ISO estão aqui. Exibir lista grande aqui. E está aqui o meu Windows 7, aqui, como vocês podem ver. Vou clicar em abrir. E vou clicar em iniciar. Ele vai iniciar o processo de instalação. E o processo de instalação
é bem simples, não tem muito segredo. Bom, aqui vai estar em português, né? Por padrão, português, porque a ISO que eu baixei é português. E português ABNT. Basta clicar em avançar e agora clicar em instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Vamos aguardar. Bom, em alguns momentos do vídeo podem demorar um pouco mais do que o normal ou um pouco. Então, alguns momentos eu vou pausar, né, o vídeo até chegar o momento ali mais importante para mostrar para vocês. Aqui vocês vão aceitar com o termo, né, de licença. Vamos clicar em avançar. Em vez de atualização, vamos colocar aqui personalizada, né, que é instalar do zero o Windows. Vamos selecionar a nossa partição. Lembra lá da partição que nós alocamos de 32 GB? Se eu tivesse colocado, por exemplo, 50 GB, aqui ia estar 50. Então ele reservou lá 32 GB para a gente instalar o nosso Windows 7. Basta clicar em avançar. Ok, o processo de instalação está iniciando. Bom, nesse momento aqui que está iniciando o processo de instalação, ele deve iniciar uma ou duas vezes. Então a gente não mexe em nada. Do jeito que está aqui, ele pode iniciar uma, duas vezes, até 3 vezes aí ele pode reiniciar nesse processo aqui de instalação. Então nesse processo não mexemos em nada, não precisamos mexer em nada. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar aqui na hora que tiver no próximo passo de instalação. Bom, pessoal, o Windows aqui ele acabou de iniciar, ele já finalizou aquele processo lá da instalação e ele vai reiniciar aqui, vai iniciar o Windows na primeira vez. Bom, quando ele inicia a primeira vez após instalar, normalmente ele demora um pouquinho aí. Bom, após ter finalizado aquele processo de instalação, o que vamos fazer? Vamos remover a ISO. Para fazer isso, podemos vir aqui em dispositivos, aqui em cima, discos ópticos e vir aqui e clicar com o botão esquerdo para não estar mais selecionado esse dispositivo aqui. Ok, não está mais selecionado a ISO, né? Bom, aqui vamos agora, como é a primeira vez, né, temos que criar o nosso usuário e a nossa senha. O usuário aqui eu vou dar o nome dele de Unix e o nome da máquina de Unix PC. Deixa eu colocar aqui Unix Windows PC. Ok, cliquei em avançar. Eu vou digitar uma senha e vou confirmar ela aqui. Eu vou colocar uma senha simples, né, de letras e números. Vou colocar a dica da senha, que é Unix, e clicar em avançar. Essa senha a gente vai tentar quebrar ela depois. Cliquei em avançar. Bom, chegou nessa parte, como não temos a cópia original, que vamos fazer? Vamos simplesmente ignorar. Por enquanto vamos utilizar a cópia do Windows sem estar ativado, né? Mesmo só para teste, realmente, só para teste de conhecimento. Então vamos ignorar. Aqui eu vou utilizar aqui perguntar depois. Eu não quero que ele atualize automaticamente o Windows, né? Porque vai atrapalhar muito, vai utilizar muito processo. Então vou clicar em pergunte depois. A data eu vou deixar do jeito que está mesmo, clicar em avançar. Colocar aqui rede pública. Ele está iniciando as configurações. Preparando a área de trabalho. Bom, no Windows 7 vamos criar alguns usuários com senhas de um determinado nível. Tipo, por exemplo, um usuário com apenas números, um usuário com apenas letras, um usuário com letras e números e assim sucessivamente. Em aula posterior, vamos tentar quebrar cada senha dessa. Bom, está aí o Windows 7 instalado com sucesso, como podemos ver. Por essa aula é só
e até a próxima aula.